Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Casali, eu sou professor de fotografia pelas oficinas culturais da Casa da Cultura. Bom galera, hoje nós vamos para a nossa quinta aula e hoje nós vamos falar a respeito do segundo pilar da fotografia, que é o obturador. Tá? O que é o obturador na câmera fotográfica? Ele é um dispositivo, uma cortina, né? Imaginem uma cortina, uma persiana abrindo e fechando, tá? E ele é responsável também pela passagem de luz, ok? Então, dentro do obturador, eles são umas lâminas, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma câmera analógica, tá? Muita gente confunde, acha que o obturador é um espelhinho que fica aqui nessa posição da frente, tá? E na verdade ele não é o obturador. O obturador ele fica na parte de trás desse espelho, tá? O obturador seria essa cortininha aqui, tá? Então quando você regula ele aqui na câmera, né, no caso das analógicas, você aperta, ó, ele abriu, tá bem? E aí ele vai ficar o tempo que você definiu e vai fechar, ok? Então o obturador é esse mecanismo aqui, é essa pecinha aqui, ok? E não o espelhinho como muita gente acha, né? Que é esse espelhinho aqui. Deixa eu acender uma lanterna para vocês verem melhor. Tá vendo? Ó, esse espelhinho que tem aqui, muita gente acha que é ele, mas na verdade não é, tá? O obturador ele fica na posição atrás desse espelho, ok? Então, como esse espelho abre ao mesmo tempo que o obturador, é por isso que muita gente acha que o obturador é este espelhinho, mas na verdade não é, tá? Não tem como mostrar o obturador da câmera digital para vocês, porque ele fica atrás desse espelho e como os dois abrem ao mesmo tempo, a gente não consegue ver, ok? Nas câmeras analógicas a gente consegue ver porque a gente utilizava o filme fotográfico e aqui a gente tem acesso à parte de trás, tá? Então, como é que funciona aí o processo de gravação da imagem, né? Nós temos a lente fotográfica, que é ou objetiva, que é onde fica localizado o nosso diafragma. A lente ela vem encaixada aqui na baioneta, né, e gira. O obturador ele tá mais ou menos aqui, ó, nessa posição, um pouquinho atrás do espelhinho aqui, tá? Então a imagem deixa eu só encaixar aqui. Ó, a imagem entra pela lente, passa pela filtragem do diafragma, corre, chega no obturador, que também vai permitir você controlar a passagem de luz. Só que ele é um pouco diferente do diafragma, tá? Porque como o obturador ele vai trabalhar com tempo, ele que vai determinar o quanto tempo o seu sensor vai ficar exposto, tá? Então, passou o obturador, nós temos o último tripé da fotografia, que é o sensor, né? Que a gente, dentro do sensor, a gente consegue regular o ISO, tá? O quão sensível esse sensor vai ser à luz, tá? Então, os três pilares, eles vão estar sempre relacionados à luz, iluminação, tá bom? Então, beleza. A imagem passou pelo diafragma, chegou no obturador. Como é que eu faço a regulagem desse obturador? A gente também tem uma tabela de valores, tá? Então, dentro dessa tabela de valores, nós temos os valores é uma fração, bem dizer, tá? Então, vocês vão encontrar na câmera assim, 1/125, 1/200, 1/250, 1/300, 1/400. Se vocês quiserem saber a quantidade de segundos que dá isso, é só você pegar um número e dividir pelo outro, tá? No documento que eu vou passar para vocês, né, no material de aula que eu vou passar para vocês,
tem todas essas informações, eu já fiz as contas e já tem tudo descrito para vocês, ok? Dentro desses valores, nós temos os valores mais altos que a gente fala, em que que o obturador abre e fecha mais rápido, e nós temos os valores mais baixos, tá? Que são os valores mais lentos, que o obturador vai ficar mais tempo aberto, tá? O que o obturador carrega junto com ele de empecilho? Vocês vão ter que identificar na cena de vocês se a cena de vocês possui movimento ou não, tá? E aí vai variar também o resultado dos valores que você colocar. Por exemplo, se eu quero congelar a minha cena, eu terei que utilizar de 1/125 para cima, valores mais altos que esse, ok? Por que disso, Lucas? Porque o obturador ele vai abrir e fechar tão rápido que você vai conseguir congelar a sua cena, ok? Então, se por exemplo, se você utilizar valores de 1/125 para cima, eu congelo. Se eu utilizar de 1/125 para baixo, eu vou ter movimentos borrados na minha cena. Tá? Então, daí para baixo, né, de 1/125 para baixo, que seria em que o obturador está mais tempo aberto, seria basicamente para a gente fazer o que nós conhecemos no meio da fotografia, e quem não conhece vale procurar, dar uma procurada depois e ver o resultado, é o light painting, tá? E a gente vai fazer o light painting nas aulas presenciais futuramente, ok? Então, nós temos dois opostos aí na hora de trabalhar, ok? Então, isso depois vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês identificarem essas situações, tá? Então, ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma cena em movimento, perfeito? Então, o que se move aqui? Então, o que se move é o brinquedo aqui, correto? Então, nesse caso, tudo que está parado aqui, ó, ficou congelado. Aqui a cerca, aqui a grade, a base do brinquedo aqui, o poste deste lado. Então, ficou tudo congelado, tá? Agora, o que tinha movimento borrou. Por que que borrou? Porque ele utilizou uma velocidade abaixo de 1/125. Tá? Quais são os valores que a gente tem abaixo de 1/125? 1/80, 1/60, 1/30, 1/4, meio segundo, 1 segundo, 5 segundos, 30 segundos, 60 segundos, ok? Então, por exemplo, nessa situação aqui, provavelmente ele estava utilizando 1/80, 1/60, tá? Para obter este resultado aqui. Lembrando também que, por exemplo, 1/80 vai ser 0,03 segundos, tá? Então ele vai abrir, ficar 0,03 segundos e vai fechar, ok? Então essa abertura deu espaço para passagem de luz, tá? Então é importante que vocês entendam em quais situações a gente deve utilizar a metade da tabela para cima e a metade da tabela para baixo, ok? Ó, vou mostrar outro aqui, este aqui, ó. Perfeito? Então, esta situação aqui é uma situação de light painting que a gente fala. Percebam esse rastro aqui, ó. Isso aqui é o rastro do farol do carro. Então, o obturador, nessa situação, ele estava como? Muito tempo aberto, né? Ele estava muito tempo aberto, permitindo a passagem de luz, né? E essa luz estava chegando toda no sensor, ok? Então, o carro, ele começou a vir daqui de trás e foi percorrendo farol, até ele sumir aqui da fotografia, ok? Então,
se a gente utilizar a metade de 1,125 para baixo, que o obturador fique mais tempo aberto, nós vamos obter este resultado aqui, se tiver movimento, tá? Olha as coisas que não se movem, a calçada, a rua, o poste, tá tudo congelado, tá? A única coisa que se movimentou aqui foi o carro e aí ele gravou o rastro de luz, porque o sensor, o obturador estava mais tempo aberto, ok? Olha, essa é a mesma situação. Ó, perfeito? Mesma coisa, ficou o rastro de luz, porque o obturador estava muito tempo aberto lá, permitindo a entrada de luz e eu tinha movimento na minha cena, tá? Então o obturador está diretamente relacionado a movimento. Então tomem cuidado na hora de regular o obturador. Olhem só. Então aqui, ó, é um típico exemplo do obturador aberto também, que ficou mais tempo aberto, de 1/125 para baixo, tá? Mas Lucas, por que aqui eu não tenho rastros de luz? Porque aqui eu não tenho movimento, essa cena é estática. Então eu poderia ter dois resultados para essa fotografia aqui, tá? Eu poderia utilizar o obturador na velocidade mais baixa, abaixo de 1,125, e poderia utilizar também na velocidade mais alta, tá? Só que lembrando que se você utilizar ele na velocidade mais alta, ele vai abrir e fechar tão rápido que vai entrar pouca luz lá no seu sensor e aí você vai ter que compensar no diafragma e no ISO, ok? Então, isso vocês vão ver mais pra frente, né? Como a gente consegue mesclar os três e obter um resultado que a gente quer, perfeito? Mas por enquanto vão tentando entender diafragma e obturador e ISO e depois a gente conversa dos três num conjunto, ok? Então essa é a velocidade baixa, tá? Ó, a mesma foto com velocidade alta, ok? Essa é a mesma fotografia, não mexeu nada, é o mesmo ângulo de visão e esta daqui está com a velocidade alta, ou seja, o obturador abriu e fechou muito rápido. Então eu tenho uma fotografia escura. Essa daqui é uma velocidade baixa, né? O obturador ficou muito tempo aberto. Logo, eu tenho mais entrada de luz e a minha cena fica mais clara, tá? Outra coisa que vale salientar é que nas velocidades mais baixas, abaixo de 1,125, que é este caso aqui, você necessariamente precisa utilizar um tripé, ok? Porque como o obturador ele está aberto, qualquer movimento que você faça vai fazer com que borre a sua fotografia, tá? Então é necessário que vocês tenham um tripé ou alguma coisa que vocês possam apoiar a câmera de vocês para que não tenham, para que vocês não tremam, ok? Às vezes até o simples fato de você apertar o botão na hora de disparar já é o suficiente para você tremer, ok? Porque muita gente acaba apertando um pouquinho demais. Então você está segurando a câmera lá, você apontou, apertou, olha a minha mão, tá? Essa mexidinha que dá do fato de você apertar aqui já vai fazer com que a sua fotografia fique borrada, tá bom? Nas velocidades baixas, tá? Vou mostrar mais uns exemplos para vocês. Então, aqui ó, eu tenho uma cena de água e aqui a água tem movimento, certo? E aqui o cara utilizou velocidade mais baixa do que 1,125. Então eu tenho uma fotografia borrada, né? Eu não tenho nitidez aqui, tá? Olha a diferença, a mesma fotografia. Aqui eu já tenho uma fotografia congelada. Então ele utilizou de 1,125
para cima, valores para cima, ok? Então, este aqui foi o resultado, ó. Ele já conseguiu congelar a cena dele. Lucas, quais valores eu tenho acima de 1,125? Eu vou olhar aqui para vocês na tabelinha, ó. Eu tenho 1,125, 1/500, 1/1000, 1/2500 e 1/5000, tá? No 1/5000, por exemplo, ele vai abrir e fechar tão rápido que quase a gente não vai conseguir ver, tá? Vai ser o tempo da gente piscar, já vai ter acontecido a fotografia, tá? Só que lembrando que aqui 1/125 para cima eu perco luz, 1/125 para baixo eu ganho luz, tá? 1/125 para cima eu congelo meu movimento, 1/125 para baixo eu tenho, se minha cena tem movimento, eu tenho movimentos borrados, ok? Então, continuando aí. Então, dentro do obturador, a gente tem duas técnicas e essas técnicas nós vamos aplicar nas aulas presenciais, ok? Então, quais são as técnicas que a gente vai aprender? Vai ser o penning, que depois eu vou mostrar para vocês o que ele é e como que a gente vai executar essa atividade. E nós temos o light painting, tá? E não é uma técnica, mas a gente também depois vai brincar um pouquinho com bexiga de água, tá? Cheia de água, para a gente ter alguns resultados diferentes aí que eu vou mostrar para vocês, e seria para a gente congelar essa cena, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar depois o material para vocês lá no grupo, para que vocês possam acompanhar também e entender melhor essa questão do obturador. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no grupo, não deixem de tirar suas dúvidas, porque é muito importante para eu saber se vocês estão entendendo esse conteúdo, ok? E a atividade que eu quero que vocês façam, só para vocês pegarem um pouquinho e tentarem mexer na câmera, lá em cima nos modos da câmera, que foram as aulas passadas, dá uma procurada que vocês vão ver as aulas passadas, vocês têm o botãozinho S em cima da câmera de vocês, tá? Lá na roda seletora. E aí vocês vão fazer o que? Vão colocar no modo S, perfeito? E vão fazer a regulagem do obturador, deixando que a câmera regule diafragma e ISO, ok? Então façam alguns testes, mudem os valores, usa 1/125 para cima, põe movimento na cena, usa 1/125 para baixo, põe movimento na cena, para vocês verem o resultado que vocês vão obtendo, perfeito? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas aqui presenciais, online. Muito obrigado desde já. Até mais.